senhor assina numerado, teoricamente, por infração 147 do CP, no âmbito da Lei 11.340 de 2006. A peça exordial infere do inquérito policial que o denunciado prevalecente de relações domésticas ameaçou causar mal injusto e grave ameaça à sua ex-companheira, a senhora Maria da Penha Barbosa Gonzaga. Em 8 de julho, prossegue o MPRI 17, por volta das 20h30, a vítima dirigiu-se a um supermercado do denunciado, localizado na rua Três Irmãs, número 1490, Três Irmãs, em Campina Grande, com o intuito de pegar alimentos para seus filhos, fruto essas crianças de um relacionamento com o increpado. Ao chegar no local, encontrou a companheira atual e seu ex-companheiro, vindo as duas a discutirem. Ao tomar conhecimento do fato, o denunciado foi até a casa da vítima e, ao não encontrá-la, dirigiu-se até a casa da genitora da referida senhora. Quando ali chegou, proferiu da calçada, aspas reabertas: "Saia para eu estourar sua cabeça. Quem está falando aqui é um homem. Eu não tenho nada a perder. Eu vou para a cadeia ou para o cemitério." Fechadas as aspas todas, sobreveio sentença proferida pelo eminente Dr. Antônio Gonçalves Ribeiro Júnior, atuante na vara da violência doméstica contra a mulher da comarca de Campina Grande, julgando procedente a pretensão punitiva e condenando o agente a 2 meses de detenção para cumprimento em regime semiaberto inicial e, evidentemente, devido à ameaça, suspendendo o processo condicionalmente pelo prazo de 2 anos. O acusado insurgiu-se, está às folhas 45, pugnando em sede de razões 546 a 58, preliminarmente pela nulidade da sentença por deficiência defensiva e no mérito pela absolvição e não havendo suficiência probatória ao embasamento condenatório. A eminente promotora doutora Ismânia do Nascimento Rodrigues Pessoa Nóbrega, oficiante no primeiro grau, às folhas 6063, postou-se contrariamente. Em segundo grau, pelas razões folhas 69 a 75, o eminente doutor Amadeus Lopes Ferreira acompanhou o entendimento da colega e do sentenciante de primeiro grau pelo desprovimento. É o relatório, eu dando mais formalmente as boas-vindas a Vossa Excelência, sinta-se à vontade. Peço que Vossa Excelência decline o nome e o número da OAB para anotação taquigráfica. Muito bem. Melina. Licença, Silveira, por gentileza. Microfone? Acomode esse microfone melhor. Posso falar o nome? Fique à vontade. Melina Valença Maciel Paz Barreto. OAB 21519. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Faltando 5, acaso necessário, eu avisaria a Vossa Excelência. Não vou gastar muito do tempo Fique à desse vontade, senhor. o tempo é todo de Vossa Excelência. Obrigada, Excelência. Entre os desembargadores, ilustre representante do parquê, senhoras e senhores presentes. A questão aqui eu inicio com as palavras do magistrado Guilherme Zambroni, que ele diz: o ordinário se presume e o extraordinário se prova. Neste caso, a falta de defesa técnica ou a deficiência é, no nosso ordenamento jurídico, extraordinário, em causa de nulidade absurda, em que pese essa ausência ter sido, desde o ato da citação, ela salta aos olhos quando da audiência de instrução no julgamento, principalmente no termo da audiência escrita, em que pese as alegações finais orais do Ministério Público ter sido colhidas em mídia anexa aos autos, bem como as declarações da vítima, o interrogatório do réu, a testemunha de acusação, estranhamente a da Defensoria Pública não foi. Por óbvio, só isso eu não poderia julgar ser ausente a defesa. Mas aí quando você vai olhar para o termo, tem lá escrito que o Ministério Público pugnou pela absolvição do réu, não pugnou, e também, abre aspas, as testemunhas de defesa corroboraram a tese da defesa. Não teve testemunha de defesa, o réu nem sabia do que se tratava até chegar no dia da audiência. Ele saiu desta audiência sem saber nem quem era seu defensor. Então, se depreende que naquele momento
A defesa foi falha, não houve pronúncia. Então, até então, a gente vislumbra durante a oitiva da mídia uma defesa fraca, ela não fez perguntas ao réu. As perguntas que ela fez à única testemunha e as declarações da vítima foi mais no sentido de quem estava sendo assistente de acusação e não defensor, porque eram perguntas que incriminavam o réu e não que procuravam saber a verdade dos fatos, né? Nesse sentido, a única testemunha de defesa que teve, né, já isso foi a preliminar, né, já passando para o mérito, a única testemunha de defesa que foi genro da suposta vítima, corroborou que não teve ameaça, que haviam outras pessoas presentes no momento, né, pessoas essas que poderiam ter sido trazidas pelo meu cliente se tivesse sido oportunizado a defesa correta. E além do mais, resta a evidência da deficiência da defesa, conforme a súmula 523 do STF pede, no sentido de que, como o meu cliente não sabia do que se tratava, não trouxe a testemunha, que tinham várias, e por fim, a suposta vítima, diante da autoridade judicial, nega um fato que gerou um procedimento no juizado comum contra ela, e na hora da audiência ela diz, não foi nada demais, abre aspas. A discussão besta, só assim de boca, e não foi. Quer dizer, essa pessoa ela move a máquina estatal, investigação, perícia, porque foi feito o auto na atual do meu cliente, atos, processos, para chegar na frente da autoridade judicial dizendo que não tinha nada demais. Então a palavra da vítima, neste caso, ela tem que ser observada com reserva, porque a gente nota um intuito vingativo, né, em toda essa situação. Então, para não me alongar muito, estou nervosa, apesar do acolhimento de vocês, muito obrigada mais uma vez. Reiterar que os pedidos são, primeiramente, né, que ele seja absolvido com fulcro. Primeira nulidade. Primeira nulidade, isso. Mas é porque a nulidade aí teria que voltar os atos, o processo até a data da citação. Então, perdão, assim, melhor para o meu cliente seria se ele já fosse absolvido de pronto, mas enfim. Inclusive até mudei essa ordem agora. A nulidade, né, que seja declarado nulo todos os atos até a citação, já que a resposta escrita, por mais que seja genérica, todo advogado é genérico, mas tem um rol de testemunha, não teve porque nunca teve contato. Absolvição com fulcro no 386, esses 2 e 3. Tá bem E não se acatando realmente o que não se espera, que essa subsídio de 2 anos seja na modalidade de comparecimento no período do 1º ao 10º dia do mês, porque ele é motorista, ele não tem dia para estar em algum lugar, para poder firmar um compromisso, para poder cumprir a reprimenda que seja imposta para ele, né? E ao fim, pela procedência do pré-questionamento que foi feita, foi suscitada, esta igreja turma se pronuncie de forma explícita e fundamentada, certos que estarão, neste caso, agindo na perfeita justiça. Muito obrigada. E é isso, excelência, presidente. Registro a Vossa Excelência um agradecimento pela participação e da Vossa Excelência que a presença aqui de Vossa Excelência na tribuna é o anúncio de quem tem vocação por faz. Muito obrigada. Fica adiante. Muito obrigada. Eu vou pedir vênias a Vossa Excelência e dar início, afastando essa preliminar, porque o agente, dentro dos precedentes desta Câmara e da jurisprudência nacionalizada e a própria dogmática, foi assistido por defensora pública na fase inquisitorial. Razões finais foram apresentadas de forma sucinta, mas ali estão pertinentes ao caso, o requerimento final da absolvição do agente. Eu não vejo aqui violação à questão da garantia do devido processo legal. Por isso eu estou, no âmbito dos precedentes desta Câmara, rejeitando essa preliminar. Também cheguei a ver a exclusão de Vossa Excelência, já tinha visto contra Vossa Excelência, estou também acompanhando. Realmente, essa novidade, porque poderia até ter falha técnica na defesa, mas isso teria que haver a prova técnica para poder justificar a possibilidade da nulidade nesse caso. Porque defesa houve.
talvez Não é smart. não é smart, digamos, como utilizamos aqui. Mas para haver a nulidade teria que haver a prova do prejuízo evidente. E além do mais, a condenação, ela está fincada e aí já... Aí é mérito já. Aí Era só para reforçar, Vossa Excelência, é que mas acho que não tem problema, eu não vou entrar no mérito. É que os elementos trazidos para o desiderato seguinte, eles não estão vinculados à questão única da razão raciocinária, eles estão vislumbrando outros elementos que eu vou verificar aqui. Só que nessa questão da defensoria pública, eu assisto bem de perto diariamente, né? É bem interessante porque quando se trata de recursos, e até uma dificuldade muito grande que o réu não pode se deslocar até a defensoria, o local institucional da defensoria, nem o defensor, na maioria das vezes, não se dispõe a ir até o local em que ele está aprisionado. Mas não é hipótese. Então, vamos outro. Recebeu a situação e não dirigiu-se até o fórum, que lá fora ele encontraria alguém a quem ele dissesse assim, alguém, eu digo um defensor, olha aqui, eu quero que essas pessoas presenciaram o fato e eu queria que aulasse com o senhor. Uma parte, Excelência, assim, essa parte não tem como provar, mas realmente ele procurou e ele achou que ia ser a mesma coisa que foi com a esposa no Jecrim. Ele achou que era só comparecer, conversar e ia sair de lá. Até então ele não tinha noção de que era uma outra coisa, né? Mas isso aí realmente não tem como provar. Né? Pois Não é, tem comando aí, eu sei. pois é, o grande mal é esse. Não, é o grande mal é esse. Uhum. Pensar que é como antes. E nesse caso aqui, o poder se chama... Aí continua como É. fica se repetindo. Não, mas ele não foi, ele foi pensando que era o outro caso ainda, ele pensou que era a continuação da outra, mas enfim. Então quer dizer que ele tem história já. Não foi contra a companheira dele, foi tudo na mesma situação. Porque a confusão, ela foi buscar alimentos para o filho, e aí a companheira que estava lá, Atual. aí houve uma discussão. Isso, E parece que essa companheira promoveu uma ação contra ela. isso. No Jacrim tá aí um número, eu coloquei até a sentença no seu termo. Aham. Tudo bem, acompanha aqui. Então é rejeitado. Em relação à questão meritória, eu também vou pedir permissão a Vossa Excelência. Esse é um processo que está baseado fundamentalmente no contexto, como um todo, especificamente dentro dele o depoimento da vítima e de uma testemunha que estava dentro de casa. E aí, a vítima traz, a pena foi singela, pena de 2 meses, houve a substituição pelo SUSIS, mas a vítima traz, Excelência, das folhas 7, por exemplo, isso foi dito em juízo. A Sua Excelência fez uma incursão à questão da fase policial, mas em juízo ela faz uma reafirmação. Está na folha 7, a citação, que ocorreu o desentendimento da vítima Maria Penha Barbosa Gonzaga. Que ocorreu um desentendimento entre a vítima e a atual companheira do acusado. Não foi briga, discussão besta. Isso. Só assim por boca, com a ex-companheira. E o denunciado não estava na hora. É aí dentro do desembargador Joás, na supermercado. Eu estou trazendo aqui o fulcral para nós. Porque o réu foi na minha casa, aí sim, eu não estava. Então ele foi à casa de minha mãe, que está na denúncia. Aí ele ficou batendo no portão, chamando palavrão comigo e chutando o portão. Ele disse, saia para estourar sua cabeça fora. E eu sou homem, não tenho nada a perder não. Que não saiu, ficou dentro da casa de sua mãe. Ela já chegou dizendo que isso não houve discussão. Que isso não está bem inteligível essa frase. Eu tenho medo dele, tenho sim. Está as mídias 36. O que é que foi acrescentado na fase policial? Aquela questão de sair morto. Eu vou para a cadeia ou para o cemitério. O que não desfigura a tipificação da ameaça. A testemunha José Juan de Araújo Barbosa, logo em seguida, ele informa que estava presente lá e que ouviu, não ouviu detalhadamente, mas ouviu que ele estava muito alterado e sempre chamando por ela, porque a gente estava na casa dela, da mãe dela. E ele chegou lá chamando ela para sair. Ele não entrou, mas ele chamava ela o tempo todo para que ela saísse de dentro do imóvel. Muito alterado e com ameaça, né?
Eu não ouvi na hora que ele chamou ela para me deferir a cabeça, deve ser ferir sua cabeça. De pancada não. Eu ouvi quando ele disse, venha aqui fora que eu sou homem. Mas depois Dona Maria da Penha disse, aí foi o Ministério Público perguntando, o teor da ameaça, ele respondeu, disse sim. Assim eu estava na sala, tem a sala e a área. Eu estava na sala com minha filha e minha esposa. E aí ela chegou chorando, nervosa e contando. Ou seja, ele estava na sala, não estava no terraço. Ela saiu quando recebeu essa ameaça. Ele chegou lá alterado, disse essas palavras e foi embora assim. Isso o Ministério Público indagando. Ele respondeu, não. A mãe dela, Dona Graça, foi lá, conversou com ele para ele sair. Que ela já é de idade. Levou um tempinho, não foi tão rápido assim. Aí o Ministério Público retorna. Ele já havia agido assim antes. Nessa situação, comigo presente foi a primeira vez, a testemunha. Você sabe o motivo? Aí o que eu sei é que era o fim de relacionamento dos dois. Mas aí ele diz, mas ela ficou agressiva com ele. Aí a testemunha responde, não, ela estava deitada em casa e ele chegou xingando ela. O Ministério Público pergunta, ela ficou com medo? E aí a testemunha responde, ficou. Daí eu trago a questão nesse contexto, porque o que me causa, além do elemento contundente para, no meu modesto entendimento, a formação dos juízos valorativos de certeza, é um desdobramento bem preocupante, que é a questão do sentimento de impunidade nesse caso, porque isso pode desdobrar num arrobo temperamental desse, uma violência irremediável. E é uma preocupação que nós todos temos, em nível mundial, essa questão, doutor Luciano, do distanciamento da resposta estatal no condizente aos espaços da ameaça e da concretude da ameaça. E é algo que a política criminal não conseguiu bem ainda se desvencilhar, porque a ameaça tem uma resposta estatal singela, muito singela, mas a concretizar-se pode levar a situações irremediáveis de se ceifar uma vida. Então, uma situação dessa aí, com violência maior, pode levar a uma morte. E aí? Então, o magistrado foi bem eu penso que é econômico nessa questão dos 2 meses. Eu trago aqui a ministra Maria Tereza a questão da importância da palavra da vítima, sobre modo nesses contextos onde não há uma plateia testemunhal. Também a espontaneidade dela, quando eu estou em casa chorando e fui narrando a testemunha estava na sala, esse fato ocorreu da varanda para fora. Só uma parte, com todo respeito. Nesse caso, havia muitas pessoas em casa. Foi isso, inclusive, que ele disse. Mas a oitiva aqui foi dessa testemunha, a testemunha na qual nós discutimos. E o que causa estranheza é ela ter medo... medo... Me perdoa, por favor. A senhora não me perdoa, mas a senhora não pode estar discutindo quando nós estamos votando. Perdão, certo. Achei só uma parte. Porque tinha muita gente, realmente. Tá, ok. A matéria que está nos autos, que há nos autos para análise, se há mais testemunhas ou não houve, é uma outra questão. Essas 2 testemunhas, o testemunho da vítima, do gênero, espontaneidade, e é algo que nós temos demasiado cuidado, até porque eu reitero, a pena foi, na minha modéstia, branda em relação a ele, 2 meses apenas, e vou adiantando já a situação das condições do suicídio. O magistrado, no contato direto com o fato, observa essa contextualização e qualquer acomodação, se não houver a necessidade crucial, a necessidade proporcional de uma remediação agora, isso será feito pelo juiz da execução. Certo? Isso não é problema. Aí você pode ficar à vontade, porque há um dever do magistrado em relação a isso. E aí eu trago, no condizente à palavra da vítima, a ministra Maria Tereza, e também, pouco antes de, eu espero que temporariamente, nos deixar, o desembargador Márcio Murilo também. E daí, excelências, na linha do parecer ministerial, invoco doutrina do professor Sérgio Bittencourt também, trago precedente do STJ quanto ao momento da consumação da ameaça, enfim, é uma incursão mais de ordem doutrinária dogmática, como reforço à questão jurisprudencial e de lógica e bom senso, que é o amplo direito material. E eu estou mantendo
pedindo vendas a Vossas Excelências e mantendo a condenação de 2 meses com a substituição pela suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos também. Eu acho que o que a advogada está trazendo da tribuna é exatamente o fato que ela traz no seu memorial, que me deixou com uma certa preocupação, porque o depoimento da vítima foi muito seguro, mas é o fato de que essa testemunha, segundo a narrativa mas eu não sei se houve impugnação, talvez nem impugnação, é genro Isso dela. da vítima. Uhum. E é o que traz a defesa aqui e teve esse fato, desembargador, esse fato dessa discussão e inclusive a prova de um ajuizamento da ação da companheira contra ela. Aqui foi o problema da... Não, foi quando ela foi ao Outra supermercado, coisa. gerou, e ela traz aqui também E no seu exatamente isso memorial. pode ter redundado também nesse episódio, né? Não, que o fato dele ter ido lá, eu não tenho nenhuma dúvida, porque a raiva dele foi por essa discussão. Essa discussão. Daí a ameaça. Essa testemunha não foi. Agora em dado da advogada, porque eu não tive acesso aos autos, essa testemunha, o genro, não foi impugnado no momento oportuno. Não. Mas vocês Mas- me permitem também? no É direito- genro mesmo, casado com a filha da vítima ou Não não? É sei. namorado? Não sei. Ah, Parece que mora junto. Essa informação tá aqui. E outra coisa também, Porque seria- Senador João, no âmbito do Que foi trazido processo pela penal, acusação. licença, no âmbito do processual penal, a questão do depoimento de testemunhas que tem alguma vinculação, ela tem um caráter de observação mais relativa do que no âmbito do processo civil. O processo civil é que muitas vezes chega-se praticamente a anular depoimento. No âmbito do processo penal não, por conta do contexto. Que é o fato. Por isso Depois eu estou acompanhando. Senador João. Parabenizando a advogada pela Obrigada. pela luta. Obrigada. Em prol do seu. Normalmente eu sou assistente da acusação. É porque esse caso assim eu fiquei tão. Aí resolvi trazer pra mim. Antes de ajudar, eu estou seguindo aqui, ó. Revisão não. Não tem razão não aí nesse caso. A questão da ameaça, eu estou vendo uma revisão, estou seguindo, guiando, dizendo apenas que essa questão que Vossa Excelência, Sua Excelência Advogada trouxe, quanto à renúncia à representação, ela não pode ser considerada no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher. Ela manifestou a vontade de processar o réu e aí não pode mais renunciar por conta do que dispõe o artigo 16 da lei Maria da Penha, que por ironia é o nome da vítima. E Cadeirante. Não, eu digo. Não, você está falando a Maria da Penha. a Maria da Penha é a vítima aqui. A vítima. Também conhecido em nome. Ironia. Aí não pode, nesse caso aqui, quando no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, de forma que esse entendimento que Vossa Excelência trouxe não se aplica a hipótese. E em relação... Eu posso só explicar? Ela não trouxe que houve a desistência Não. A outro caso entre as duas mulheres, é que aí ela desistiu da representação. Isso. A outra, a companheira. Esse é porque eu estou dizendo que eu li o memorial dela com muita... A questão é que esse outro caso não tem. Eu sei. Não, Não, eu estava entendendo que Vossa Excelência estava... Eu estava entendendo que Vossa Excelência estava dizendo, então me desculpe, eu entendi errado. Pelo menos foi o que transpareceu para mim, que Vossa Excelência estava dizendo que ela não poderia mais renunciar e que não poderia ser trazido essa discussão para esse processo, que ela, vítima aqui, não poderia renunciar porque a ameaça, no caso da violência doméstica, é ação penal pública incondicionada. É isso? Era isso? Não, também depende de representação, você não pode renunciar. Depois de depois de formalizada não pode mais. Que foi exatamente uma garantia por conta das pressões. E as pressões que a gente sofria, a gente não, né? Ela sofreu. Ela sofreu, exatamente. Meu amigo. Foi proteção da mulher. Foi. E ela Vossa trouxe Excelência, isso assim, uma última parte eu posso só para uma como questão de questãozinha. fato, se for questão de fato, você Porque você É de está fato. questão de direito. Não, é de fato. A questão que eu trouxe desse outro processo
foi justamente o caráter vingativo. Ela sofreu esse processo, ela compareceu a essa audiência, foi feita aquela conciliação. Então, aí logo depois ela... Isso Vossa Excelência, com todo respeito, já trouxe. Pronto. E eu já me manifestei. Certo, ok. Então, eu estou acompanhando a relatora. Certo. Rejeitada para eliminar no mérito negócio provento apelo no time de voto relatório, harmonia com parecer ministerial unânime. Sustentação oral, Sua Excelência, advogada Melina Valença Pires Paes Barreto. Peço essa documentação. Vossa Excelência quer uma cópia dessa ata para levar como recordação? Gostaria. Agora, Melina Valença Maciel Paz Barreto. Vamos ver. Maciel, Melina Valença Maciel Paes Marco Barreto. Maciel, né? Eu aqui Ah, errado. Marco Maciel. Melina Valença Maciel Paes Barreto. Isso. Tá, eu aqui errado. Gostaria. Excelência, autorização para assinação no PJ. Pronto, então, vou desligar aqui, né? Não. O governador Arnaldo Silveira está adiado.